conosco, Senhor. Muito obrigado pelos livramentos, muito obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, por nos livrar de tantas coisas que estão acontecendo no mundo, mas nós estamos aqui, Senhor, na Tua casa. Ó Pai querido, com saúde, abençoa tantos quantos estão, Senhor, agora, orando, Senhor, a Ti conosco. Pai, derrama das Tuas bênçãos sobre o Teu povo em toda a face da terra. Senhor, entregamos nossos familiares, nossas causas nas Tuas mãos. Também queremos Te pedir nesta manhã pela nossa escola bíblica dominical. Abençoa Teu filho, pastor Gilberto Rebouças. Toma ele nas Tuas mãos, Senhor, que ele possa ser um canal de bênçãos para nós, usado por Ti, Senhor. Abençoa também nosso pastor presidente, abençoa sua família, o santo ministério. Queremos Te pedir também pelo pastor Frota, a pastora Priscila. Abençoa todos que já chegaram. Senhor, toma o primeiro lugar, Senhor. Tudo que nós fizermos aqui seja para a glória do Teu santo nome e engrandecimento do Teu reino, pois é o que nós Te pedimos no nome de Jesus. Quem crê assim, diga amém. Graças a Deus. Saúde os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos felizes por mais um domingo pela manhã, onde nós estamos para estudar a vontade de Deus, conforme revelado em Sua palavra. Então, nós vamos abrir as nossas Bíblias, ou se você tem um material, capítulo 3, versículo 19 do livro do Apocalipse. Capítulo 3, esta moça super serva de Deus já está comandando tudo. Hoje nós estamos sob nova direção aí, abençoada. Uma santa de Deus. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Pois, agora Hebreus 12, 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga a todo aquele que aceita como filho. Então hoje nós vamos para a nossa 12ª lição, e no próximo domingo nós estaremos encerrando esse trimestre com o tema a missão da igreja, qual é o papel da igreja. Dá um bom dia para todos que estão nos assistindo pela internet, através do nosso canal da DBV, para a Patrícia, minha amiga aí na Alemanha, Deus abençoe sua vida. Pedro, missionário Pedro aí na África, os irmãos de Portugal, os irmãos do Brasil e os irmãos que estão aqui. Então hoje nós vamos estudar sobre o poder da igreja. Dentro da disciplina da eclesiologia, que é a doutrina da igreja, existe um tópico chamado de o poder da igreja. E dentro desse tópico tem sobre a questão disciplinar. Em primeiro lugar, eu vou tentar definir o que é disciplina. Disciplina vem do verbo paidel, e quer dizer educar, instruir crianças, advertir, instruir por admoestação, castigar, punir. Você viu que o castigar e o punir vem por último. Então, o que é disciplinar? De uma maneira bem simples, é colocar nos trilhos. O que é disciplinar, pessoal? Vamos lá. Vamos lá, todo mundo. Colocar nos trilhos. Então, o que acontece?
Eu e você nascemos e a gente nasce sem disciplina. E aí nossos pais vão nos colocando nos trilhos, dizendo, olha, tem hora para dormir, tem hora para acordar, tem hora para estudar, tem hora para estar mexendo no celular, entrando no YouTube, jogando, tem horas para se alimentar, tem o que pode comer e o que não é bom para uma criança. Então você vai educando aquela criança, você vai colocando ela nos trilhos. E aí o que acontece? Isso é disciplinar. Então uma pessoa chega na igreja, ela começa a ser disciplinada. Ela começa a aprender que ela precisa ter horário para orar, horário para adorar a Deus, que precisa ter o culto doméstico, que ela precisa ter uma vida santa, que ela faz parte de uma comunidade, ela não é uma ilha, ela não vive isolada. O que ela faz reflete na comunidade na qual ela está inserida, para o bem ou para o mal, positivamente ou negativamente. Se você é membro da DBV e você faz alguma coisa errada, isso vai refletir, as pessoas vão dizer, mas que igreja é essa? É como o filho faz algo errado, a pessoa diz, mas o pai não deu educação. Mas em compensação, se o filho faz algo bom, se o membro faz algo bom, Paulo diz, quando o membro é honrado, todos os membros são honrados. Então, hoje no Brasil, nós temos um grande problema, e no mundo, é que no mundo, nós temos como que um trem descarrilado. É onde não tem mais uma máquina que puxa. É onde está cada um para o seu lado. É como se cada vagão tivesse pegado o seu trilho. E aí nós estamos vendo os políticos tentando de todo canto, mas o racha está de tal forma que as pessoas não conseguem mais ter se colocar no trilho. A humanidade não consegue mais se colocar no trilho. Hoje é difícil você colocar um filho no trilho. Porque você coloca um filho no trilho, e aí vem outro e faz o seu filho descarrilar. Nós, na igreja é a mesma coisa. Então, o que acontece? Quando eu entro para uma comunidade da fé, para a igreja de Jesus Cristo, então eu também estou sujeito a esta disciplina, a ser educado, a ser instruído, a ter meus direitos e meus deveres. E quando eu falho no cumprimento dos meus deveres e eu faço algo que merece punição, então a punição é terapêutica. É porque o grande problema é esse. No Brasil, nós fazemos medicina curativa e não preventiva, profilática. O que é isso? Nos países de primeiro mundo, a pessoa faz exame direto, rotineiro, para antever, para se antecipar às doenças que ela terá lá na frente. Então, eles gastam menos e a pessoa sofre menos intervenção cirúrgica. Por quê? Porque a pessoa vai ao médico antes de adoecer. No Brasil, nós vamos ao médico quando a gente adoece? Não, a gente vai ao médico quando... E lembre-se, a gente não vai no médico é em cima dele, é como se ele fosse um jumento. A gente vai ao médico. Então, quando nós vamos ao médico, já é para ele curar, aí ele vai medicar. Na igreja, muitas vezes é assim, porque a gente não tem essa
atitude de educar a pessoa no caminho em que ela deve andar, nós vivemos de apagar fogo. Nós vivemos de apagar fogo. Um brigou com o outro, um se prostituiu, um adulterou, um estuprou. Como nós estamos vendo, um tirou a vida, a outra matou o marido. E aí a gente vai vendo os escândalos que vão maculando a imagem da igreja do Senhor Jesus Cristo. E no Brasil e no mundo, um dos grandes problemas é a falta de punição. É a falta de punição. E um dos grandes problemas da igreja é que as pessoas fazem coisas erradas, horríveis, e que muitas vezes a gente acha que não punir é maravilhoso, que amar mesmo é não punir. Mas se você quer ter um filho que seja um monstro, é só você não dar limites a ele, você vai estar criando um monstro. Então Deus diz, para desespero da nova educação, que o que ama não afasta a vara da disciplina. Então o que acontece é que nós vamos ver hoje sobre a necessidade da disciplina. Jesus diz, eu repreendo e disciplino a quantos eu amo. Então ele diz, olha, se você está debaixo do meu amor, está debaixo da minha disciplina. Eu vou instruir, eu vou orientar, e se preciso for, eu vou castigar. Jesus não nos deixa andar errado, porque ele sabe que o fim de um caminho errado, o fim da estrada do erro é o inferno. Eu vou repetir, o fim da estrada do erro é o inferno. E nós só saímos dessa estrada do erro com a disciplina. A disciplina é o freio de Deus na nossa vida. E ele diz assim, sê pois zeloso e arrepende-te. Então ele disciplina porque ama. Então um pai deve disciplinar porque ama. Mas lembre, disciplinar não é castigar apenas. Disciplinar é, como eu disse, é colocar no trilho, é ensinar e é punir quando errar. Por quê? Porque aquilo serve para quem é terapêutico. Porque é assim, pessoal, como é que funciona a nossa cabeça? Nós erramos. Aí a gente fica com sentimento de culpa. Quem aqui fica com sentimento de culpa quando erra? Graças a Deus. Aí a gente fica com sentimento de culpa. Aí vem alguém e passa a mão na nossa cabeça e diz, o que é isso? Errar é humano. Aí a gente está botando culpa em Deus, porque Deus fez seres humanos, então Deus fez seres para errar. Aí o que acontece? A pessoa, ela começa a perceber que ela errou, mas que não houve correção. Então o que acontece? Ela vai ficando atribulada. Ela vai ficando endurecida. E aí, a consciência dela vai ficando cauterizada. E ela já não vai sentindo mais, da próxima, que o pecado é tão grave. É tanto que você vê uma pessoa desviada, ela já não sente mais. Quando ela se desviou, ela estava, oh meu Deus, para que bebi, para que me prostituí, por que eu larguei a minha casa, por que eu saí dos caminhos do Senhor? Mas com o passar do tempo, a pessoa já não sente mais nada em estar com outra mulher,
em ter largado a família. E aí serve também de estímulo e de incentivo para outras pessoas. Porque parece que o mal não tem freios. Mas o que acontece? Quando acontece a disciplina, ela atua no mundo espiritual, psicológico, na área espiritual, psicológica e social. Quais áreas? Vamos lá. Espiritual, psicológico e social. Vamos lá. Obrigado. Mas eu gostei, viu? Muito obrigado, meu irmão. Deus seja com a tua alma. Deus te abençoe muito, muito. Você já está declarado o orador dessa turma, né? Então, nós vamos ver agora. Espiritual, quando a pessoa é corrigida ou não, ela fica bem com Deus e com ela mesma. Ela diz assim: errei sim, errei, mas paguei pelo meu erro. Então, espiritualmente, ela está bem com Deus. Então, quando você pune, você está fazendo o bem. Quando a gente pune, a gente está fazendo o bem. Aquela pessoa, espiritualmente agora, ela diz: eu já estou agora recuperada. Eu errei, mas a igreja veio, me corrigiu, me colocou no meu lugar, me amparou, me educou, me ensinou a não fazer mais. Então eu fiz isso. Serve para ele e serve para aqueles que estão como nós, olhando e dizendo assim: Senhor, eu não quero passar por aquele processo. Mas aí a pessoa fica bem com Deus, a igreja fica bem com Deus, que a igreja veio e diz assim: olha, o fulano errou, mas foi devidamente orientado, devidamente punido. Psicologicamente, a pessoa que estava para baixo, ruim, se achando que ia para o inferno, ela querendo ela mesma se punir. Ela viu que ela foi punida por amor, e aí essa pessoa fica de bem. Ela agora, porque não sei se você já viu, mas o ser humano, ele gosta de se punir. Ele gosta, a pobre da mulher, o marido arruma outra, o marido trata ruim. E quando ela ama e o marido deixou e ela separou, porque o cabra fez tanta coisa ruim, ela vai para casa e ela pergunta assim: onde é que eu errei? Ela ainda quer se punir mais ainda, ela ainda quer achar que ela é que estava errada. Então, na igreja, quando você corrige alguém, quando você disciplina alguém, você está abençoando aquela pessoa psicologicamente, porque aquilo vai sair da sua mente, aquilo que estava adoecendo, aquela culpa que estava corroendo, vai sair e aquela vida vai ser transformada, liberada, abençoada, santificada. E socialmente. A sociedade vai ver: não, rapaz, aquela igreja ali tem moral. Rapaz, que coisa bela, rapaz. Olha, o fulano aí foi inventado de arrumar outra mulher. Rapaz, ele era pastor. Porque muitas vezes o pessoal só faz transferir. Ele era do Jango, né? Ele era diretor da área do Jango, e aí ele passou para o Blepo, né? Ele foi só transferido. Aí o povo olha e diz: não há erro, não há punição. Mas quando há punição, a sociedade olha e diz assim: rapaz, eu vou para essa igreja. A mulher começa a dizer assim: Senhor Jesus, eu quero te aceitar. E leva também o meu marido, porque aqui na sociedade, aqui ele apronta, ele faz o que quer, ninguém toma providências. Mas eu vou lá para a igreja, porque naquela igreja tem, se ele aprontar, tem providências. Mas se vem para a igreja e apronta e a gente passa a mão na cabeça, a pessoa diz assim: rapaz, lá e cá, não há diferença nenhuma. Deu para entender? Amém. Então vamos lá.
A disciplina tem por objetivo livrar-nos da condenação. Mas quando somos disciplinados, julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Veja que julgar é diferente de disciplinar. Quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, por que você educa seu filho? Por que você corrige seu filho? Por que a igreja tem que corrigir seus membros para que não sejam condenados com o mundo? Porque a disciplina é a maneira de você evitar que uma alma se perca e que uma igreja inteira vá de água abaixo. Quando nós começamos a colocar limites, a educar e a punir aqueles que erram, nós estamos salvando. Diz o ditado que por falta de um grito, vamos lá, por falta de um grito, pronto. Então, o que acontece? Você perde a boiada. E quantas vezes nós tentamos, a gente imagina que está fazendo bem, aí fulano erra uma vez, erra duas, erra três, erra quatro. E quando a gente fala em errar, é errar feio. Porque errar, todos nós aqui erramos. E a gente tem que estar se disciplinando. E Deus vai nos disciplinando todo dia. Deus vai nos disciplinando todo dia. Tem uma vozinha na nossa consciência que quando a gente erra, olha, não é por aí o caminho. E a Bíblia diz, se ouvirdes o Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Agora existem coisas que estão claras, que a igreja precisa intervir. E quando nós intervirmos, isso é amor, para que a pessoa não seja condenada porque ela descarrilou, ela andou por um caminho que vai levar ao inferno. E a disciplina tem por objetivo fazer isso. Meu irmão, você está no caminho errado. Você saiu do trilho. E ou você volta para o trilho, ou você vai parar no inferno. E nós não queremos que você vá parar no inferno. E por amor nós estamos querendo colocar você no trilho. A disciplina deve ser conduzida por cristãos maduros. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, porque muitas vezes a pessoa vai disciplinar um homem que adulterou, uma mulher que adulterou, e aí a mulher começa a contar da sua fragilidade sexual. Não, pessoal, vocês vieram para me corrigir, eu estava carente. Aí quem foi lá tratar, seja num gabinete pastoral, ou na casa, ou em qualquer outro lugar, também estava carente. Aí começa a dizer, eu também, lá em casa eu não tenho amor, eu sou um desamado. Aí de repente o que acontece? Mais um pecado, mais uma queda. Alguém que foi tentar levantar o outro e que foi salvado do afogamento, e afogaram-se os dois. Então Paulo diz que tem que ser alguém espiritual, que possa vigiar, que possa zelar por ele e pela pessoa que ele quer ajudar. Eu trabalhei, e tenho especialização nisso, 17 anos numa clínica de recuperação para dependente químico, uma das que atua com conhecimento. E a pessoa, quando ela vai usar drogas, o que acontece? Muitas vezes ela só pede ajuda quando ela mesma descobre que ela está no fundo do poço. Enquanto ela não descobre, você vai tratar e você diz, aí, qual é o teu problema? Ela diz, nenhum. Nenhum. Você vê a pessoa está morrendo. Eu não esqueço de um amigo muito querido que levou um parente.
o amigo com muito amor, desesperado já por ajudar. E quando eu fui atender, o parente disse, não tem problema nenhum. O problema é dele, ele aí é que inventou que eu tenho problema. Mas eu não tenho problema nenhum. Então nós, como igreja, temos que cuidar dos nossos membros. Porque hoje as pessoas, elas se batizam, elas fazem parte de uma comunidade, mas elas só querem o bônus e não o ônus. Então, o processo disciplinar. A primeira intervenção, Jesus ele nos explica. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. A primeira intervenção, no caso de ver alguém pecando, é uma intervenção pessoal. A pessoa chega lá e diz, meu irmão, você fez isso contra mim. Não foi bom. Qual é o grande problema nosso? É que a gente não faz nada em nome da pretensa espiritualidade, a gente não vai lá e faz... Aí a gente fica aguardando e vai azedando, até que a gente fica alguém intragável. Porque pisaram tanto nos nossos calos, nos humilharam tanto, e em nome da nossa espiritualidade, eu sou espiritual, eu não converso com ninguém tete a tete. Então eu vou só deixando passar, e aí eu vou azedando, eu vou me tornando uma pessoa amarga, eu vou descontando na esposa, nos filhos, no cachorro, o que fizeram. Ao invés da pessoa chegar e dizer assim, meu irmão, olha, é o seguinte, você disse isso, você fez isso comigo, isso me prejudicou. E aí você está dando chance ao outro de pedir perdão. De chegar para a pessoa e dizer assim, olha, você me ofendeu, eu não gostei daquilo que você fez. Por isso que eu sempre digo para todo mundo que me conhece, se disserem para você que eu falei mal de você, não acredite. Por quê, pastor Gilberto? Porque se eu estiver magoado com você, você vai saber por mim. Eu vou esperar um momento e vou dizer, vem cá. Vem aqui, por favor. Eu não vou dizer na frente de todo mundo, porque tem gente que é maluco. Tem canto para tudo. Então você está magoado com o irmão, chega para ele e diz assim, fulano, vem cá. Aqui você me magoou e eu estou assim. Aí você já jogou aquilo para fora, você já jogou aquele mal para fora. Se a pessoa disser, meu irmão, me perdoe, eu não queria, pronto, resolveu o problema. Mas pastor, e se ela ficar com mais raiva? Problema dela, você fez a sua parte. Paulo diz, no que depender de vós. O nosso grande problema é que a gente nunca diz assim, fulano, não gostei. Você fez isso e me magoou, está aqui dentro do meu coração. Quem já ficou assim, remoendo assim, meu Deus, por que eu fiquei calado? Jesus de Nazaré, santo o teu nome. Jesus, me ajude a perdoar, Jesus, eu estou aqui em tempo de esganar, Jesus, mas eu não quero esganar. Quem já ficou assim? Eu já fiquei várias vezes. Só que eu aprendo o seguinte, eu espero, a pessoa chega e digo, cara, não gostei disso aqui. Não gostei disso aqui, vamos ajeitar isso aqui. O que não pode é a gente ficar com falsidade na igreja. O outro pisou no pé da gente, machucou a gente, Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, meu amado, povo falso, povo hipócrita. Está com raiva do outro e diz abençoado, amado. Meu irmão. Quando eu chego numa casa que eu vejo a mulher dizendo, oh meu Deus, Jesus. Então vamos lá. Jesus disse, se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se ele te ouvir, ganhaste a teu
irmão, você lucrou. A coisa morre ali. Não precisa contar para mim. O grande problema é que as pessoas vão ter a língua solta. Aí eu vou contar uma história para descontrair. Diz que 3 irmãos iam para um culto no interior. E era muito longe. E eles iam caminhando e descobrindo o seguinte: rapaz, a igreja é longe, o pastor está nos esperando, a caminhada é longa, é a pé, na escuridão. Então vamos contar aqui os nossos pecados, uns para o outro. Cada um conta um pecado que tem, uma coisa errada que tem na vida. Cada um revela um defeito. Aí um chegou e disse: rapaz, eu vou te dizer uma coisa, eu tenho um problema sério. Qual é? Eu compro e não pago. Como é? Rapaz, eu tenho assim uma necessidade de dar calote, de passar perna em alguém. Aí o segundo, vendo o primeiro, o segundo disse: rapaz, o meu defeito é não poder ver uma mulher casada bonita, que eu fico logo de olho nela. Se eu encontrar uma irmã casada, bonita, se chegar uma irmã bonita na igreja, casada, meu irmão, eu fico logo de olho nela, rapaz. Esse é meu defeito. E eu me seguro de todo jeito, mas eu fico sempre de olho nela. Aí o terceiro está ali tímido. Aí perguntaram: e aí, cara, nós já revelamos o nosso defeito. E o teu? Ele calado. Não, todo mundo revelou seus defeitos. E ele andando mais depressa, ele estava quase correndo. Aí os outros chegaram e disseram: nós revelamos o nosso erro, o nosso defeito, você vai revelar o seu. Ele disse: o meu é a língua, eu estou doido para chegar na igreja para contar ao pastor. Então tem muita gente que o problema é a língua, doido para contar para todo mundo. Ele desgraça. Se você errar, ele conta para todo mundo. Lá onde eu trabalhava, de vez em quando eu dava um bico na canela de um crente, porque ele chegava na segunda-feira dizendo: ó, pastor, o diácono lá da igreja foi disciplinado porque roubou. O meu pastor está transferido da igreja porque adulterou com a mulher do diácono. Eu falei: pá. Ele dizia: o que é isso? Eu digo: meu irmão, são coisas que você não deve contar. Isso é coisa, roupa suja a gente lava. Mas nós muitas vezes fazemos o papel do diabo, a gente mesmo leva para o mundo. Então o que não prestar, não conte. Só conte o que for bom. O que é ruim, a gente ora, a gente pede a Deus que resolva. Amém? Deu para entender, pessoal? Porque muita gente sai espalhando o que não presta. Então vamos continuar. Segunda intervenção é segundo a jurisprudência hebraica. No judaísmo só havia punição se houvesse 2 ou 3 testemunhas. Então Jesus diz assim: se porém não te ouvir, toma contigo ainda 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então você está seguindo a lei. Leva agora 2 ou 3, para que a pessoa não pense que a coisa é pessoal. Porque muitas vezes você vai ajudar alguém e essa pessoa pensa que é algo pessoal. Aí agora você leva 3. Não deu certo. Jesus diz à igreja. A igreja só vem em terceiro lugar. É quando os 2 primeiros recursos não funcionaram. E aí diz: se aí a igreja se reúne, ele não diz na Bíblia, diz ao pastor. Tem aqui? Vai lá e caboete para o pastor. Tem gente que é igual aquele menino das garras da patrulha, o Juninho Zoião. Ele diz assim: mãe! Então o que acontece? Ele diz à igreja. A igreja, que o pastor deve reunir a igreja e dizer: olha, irmão, nós temos um problema aqui. Eu sempre digo isso nas minhas aulas para a turma de pastores. Eu digo: divida com a igreja a responsabilidade. Porque senão, no dia que você for processado, você vai preso sozinho. Porque o que acontece?
O pessoal chega para nós, pastores, e diz assim: ó, pessoal, tem um fulano pecando. Aí a gente diz: como é? Ele está roubando na empresa. Você tem provas? Tenho, eu tenho, sei onde é que estão as notas fiscais e tudo. Amém. Nós vamos fazer aqui uma reunião na igreja e você vai explicar tudo isso. Não, mas eu quero dizer ao senhor, eu quero pedir que não me coloque no meio. Aí a gente diz assim: como é? O grande problema é que muitos pastores falam: amém, irmão, não se preocupe não, que você não vai entrar no meio. Eu acabei com isso. Acabaram-se o pessoal falando da mal da vida alheia, entregando os outros. Porque eu disse: amém, você vai ser testemunha. Porque o que o pessoal quer? Que nós, pastores, assumamos a função de delegado, vamos resolver o problema dos outros, e eles não querem testemunhar. Aí a gente passa por ruim, e eles depois ainda vão lá: ô, meu irmão, viemos te visitar. É igual mãe. Muitas mães, não todas, fazem assim. O pai chega em casa cansado, ela diz: tua filha, teu filho fez isso, fez aquilo, e a gente vai pegando lá. A gente vai ficando mordido, porque a gente chega cansado e a mãe está lá. Ela mesma veio entregar: tua filha fez isso, a outra fez aquilo, e você vai tomando um banho e ela vai, porque mulher às vezes não para. Você passou, porque homem muitas vezes fica calado, ele passa, ele ouve aquele horror de coisa e ele passa. Ele está tentando processar, e a mulher vai atrás: tua filha, não sei mais o que, e aprontou, arrumou um namorado novo, está por aí pelo meio do mundo, e o cara tomando banho e cantando, né? Ó, quão cego andei, perdido, vaguei. Aí o que acontece? Ela continua, ele termina, veste a roupa, vai jantar, e ele está jantando, e ela dizendo: olha, mas você tem que, alguém tem que tomar uma providência nessa casa. Aí o cara endoida. De tanto ouvir, ele endoida. A filha chega, ele diz as coisas, ele solta os cachorros. Aí ela diz: para que isso? Para que isso que você faz? Coitada da bichinha, ela vai lá e diz: minha filha, vem cá. Hoje você vai dormir na sala, e dá uma briga. E a menina diz assim: ô mãe maravilhosa, essa minha mãe é maravilhosa. Lá em casa eu já disse: ó, tudo que você disser, eu vou dizer para as meninas que foi você que me disse. Eu vou dizer que desde que eu cheguei, que você está me contando tudo que elas erraram. Para quando eu for disciplinar, elas saberem que quem me contou foi você, e que eu não sou o lobo mau da história. Assim é na igreja. Você chama quem acusou e diz: meu irmão, vem cá, traga as provas, e você vai apresentar. E a igreja vai tomar uma decisão. Porque aí, se for preso, se for processado, vai todo mundo igual corda de caranguejo. Então vamos lá. Jesus disse: se ele não ouvir esta reunião da igreja, considera-o pecador. Ele está excluído. Um grande problema hoje é que a gente não exclui. Se a pessoa ela está em pecado, ela não é mais do corpo de Cristo. Se ela está em pecado e ela não quer mudar de vida, ela não pertence mais ao corpo de Cristo. E o que a gente faz quando a gente tem um membro no corpo que não funciona mais, que está canceroso? Assim é na igreja, mas ninguém faz mais. Aí o povo está aprontando. Então, agora, a disciplina na prática. Então, eu vou correr. Certo? Aí nós temos agora a necessidade da disciplina. Paulo diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal. Aí eu vou resumir para que a gente tenha tempo. O que aconteceu? Paulo foi informado de que em todo lugar na cidade de Corinto, em toda roda de conversa, tinha um assunto. Era um membro da igreja de Corinto que estava dormindo com a madrasta, coisa que nem os pagãos aprovavam. E Paulo diz: olha, em todo lugar se ouve isso aí, que este cidadão está dormindo com a madrasta, e ninguém tomou providência.
Ninguém disciplinou este cidadão. E aí o que Paulo faz? Ele convoca uma assembleia, uma reunião. Ele diz: eu ausente no corpo, mas presente no espírito. Ele está dizendo: eu vou presidir a reunião, eu estou chamando a igreja. Então, ele não toma decisão só. Ele não toma decisão, vamos lá, ele só. Vamos ver aí, ó. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente. Quem é que está presidindo a reunião? Paulo. Ele diz assim: já sentenciei, já tomou uma decisão, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, que era a autoridade que a igreja tem. A igreja só tem autoridade se for a autoridade de Jesus Cristo. Aí ele diz: reunidos, vós, valeu minha joia, vós, certo? Cadê, meu Deus? Onde é que botaram, Jesus? Para onde foi? Vós e o meu, vamos lá, pessoal, ligeiro, eu tenho pouco tempo. Reunidos, vós e o meu espírito. Então Paulo diz: eu e vocês, eu em espírito, vocês fisicamente. Então, quem foi que tomou a decisão? Foi Paulo só? A igreja e Paulo. Paulo estava presidindo a reunião. Aí ele diz: com o poder de Jesus, nosso Senhor, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. É mais ou menos assim. Paulo diz o seguinte: naquela época, você ou estava na igreja ou estava fora. Não tinha essa história de você sair de uma igreja e entrar na outra. Hoje é assim: a pessoa é disciplinada na igreja, atravessa o quarteirão, entra na outra e ainda é promovido. Naquela época, sair da igreja era sair e era estar no mundo. Ou a pessoa estava na igreja ou ela estava no mundo. Ou ela estava no reino de Deus ou ela estava no reino do diabo. Então, a disciplina é pedagógica. Paulo diz o seguinte: olha, você vai ser entregue ao diabo. Entregue ao diabo era sair da igreja. Então ele estava na esfera do mundo, onde o diabo poderia machucá-lo, feri-lo. O George Led, ele diz o seguinte, que o diabo é como um cachorro amarrado. Ele já está vencido, mas a corda ainda é grande. Ele ainda tem um espaço de atuação, uma área de atuação. Ou seja, se você não entrar na área dele, não tem problema nenhum. Então, qual era o problema? É que a igreja agora estava botando aquele homem para fora. E fora da igreja ele ia estar nas mãos do diabo. E estando nas mãos do diabo, ele ia sofrer. E aí o que Paulo esperava? É que ele se arrependesse, para que no dia do Senhor ele fosse salvo. Era mais ou menos assim: ele vai para o mundo, o diabo vai atacá-lo, ele vai contrair enfermidade, ele vai contrair uma doença mortal, e a gente espera que na hora do sofrimento, na hora da dor, quando ele estiver no leito, que ele se arrependa. Ele não vai ser curado. Eu já orei por pessoas que Deus disse assim: não ore. Não ore porque eu vou levar. Por quê? Porque se deixar, a pessoa continua pecando. Então, o que acontece? Para a destruição da carne. Alguns acham que é a destruição da natureza pecaminosa, outros acham que é a destruição física. A fim de que o espírito seja salvo. Então, toda disciplina tem um cunho pedagógico e benéfico. Passa. A disciplina visa conter a expansão do pecado.
Não é boa a vossa jactância, não é bom o vosso orgulho, a vossa soberba. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Paulo disse, olha, vocês estão orgulhosos e vocês não sabem que basta um pouco de fermento para levedar a massa? Ou seja, basta o problema desse homem para contaminar a igreja toda. Aí ele diz assim, lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa. Ele está falando a linguagem da Páscoa, onde tirava-se na festa dos pães asmos o fermento, e o pão era um pão asmo, era o matzá, sem fermento. Aí ele diz assim, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, que é o fermento da vida antiga, mas nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. A disciplina manifestada na reprovação da conduta errada. Já em carta vos escrevi que não vos associassem com os impuros. Aí ele diz, com isto propriamente, porque os irmãos de Corinto entenderam errado. Paulo escreveu uma carta, essa carta está perdida. Alguns imaginam que ela está inserida em 2 Coríntios. E ele escreveu uma carta e disse, olha pessoal, se afaste dos impuros. Aí eles não pegavam mais ônibus, eles não iam mais no cinema. E aí onde tivesse pessoa que não fosse cristã, eles... Aí Paulo disse, não pessoal, não foi isso que eu quis dizer. Quando ele escreve assim, refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou aos idólatras, pois, se fosse isso que eu quisesse dizer, neste caso, terias de sair do mundo. Ele disse, mas agora vos escrevo, ele vai corrigir, que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, com alguém, ele disse, olha, não estou falando do lado de fora, porque senão você não vai andar de ônibus. Porque tem ônibus que é tão lotado, que o motorista vai em pé e o cobrador vai de mototáxi atrás. Então, o que acontece? Ele diz assim, mas alguém que dizendo se irmão for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Ele está dizendo, se você reprovar a conduta, porque o grande problema é esse, a pessoa peca, e a gente aprova. A gente não faz igual, mas a gente também não reprova. E aí, quando a gente reprova a conduta, aquela pessoa se sente envergonhada, diz assim, rapaz, fui procurar ali o irmão Janderley, mas não deu certo não. Fui procurar o pastor Pedro, não deu certo não. Porque a pessoa quando peca, ela sai procurando a gente, para ver quem aprova a sua situação, até que ela se sente bem, o irmão aqui é bênção, o irmão aqui, ele aprovou, ele agora me deu a mão, ele não me rejeitou. Passa. Então, a excomunhão é aplicada quando a disciplina é esgotada. Então, quando você fez todo o tratamento, tudo que podia para ajudar e a pessoa continuou no erro, só falta uma coisa. É o que Paulo vai fazer. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? A igreja não tem poder para julgar os que estão. Vamos lá. A igreja não tem poder para julgar. Aí tem um monte de gente querendo fazer lei para fazer o Estado ser uma teocracia. Preste bem atenção, pessoal. A igreja não tem jurisdição lá fora. Quem quiser ser homossexual, que seja, é problema deles. Quem quiser fumar maconha, usar droga, é problema deles, não é nosso. É coisa de juiz, de polícia, de autoridade. Aí fica, pessoal, escute. Fica um pessoal ganhando dinheiro na televisão
e brigando. E aí há uma briga entre uma liderança contra os homossexuais. Cada um faz da sua vida o que bem quiser, não é nosso problema. Paulo disse, nós não podemos julgar os que estão fora. Ele diz, não julgai vós os de dentro. A nossa jurisdição é dentro da igreja. Quem está lá fora já é do diabo, meu amigo. Quem está dentro que diz que é do Senhor, esse é que deve ser julgado. Aí ele diz, os de fora, porém, Deus o julgará. Aí ele diz, expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. O que era entregar a Satanás, botar para fora da igreja. Vamos lá, o que era entregar a Satanás? Está aí, ó. Aí muita gente diz, pastor, o que é entregar a Satanás? O que é entregar a Satanás? Eu digo, só leia a Bíblia que você vai descobrir. Ele diz, expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Aí vamos lá, a impunidade não abençoa ninguém, pelo contrário, destrói. A disciplina, por outro lado, é um instrumento de manutenção da pureza da igreja. A disciplina, sem aquela, certo? A pureza da igreja sem a disciplina acaba em degeneração. A disciplina não é um instrumento de punição, mas de correção e de botar nos trilhos. Que Deus abençoe. Palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Amém?